E aí, pessoal, tudo bem? Se tu não me conhece, eu me chamo Maicon. Não que tu tenha perdido grande coisa, mas eu sou o pastor, sou teólogo, trabalho com aconselhamento e aqui tu tá na minha sala, no meu canto, no meu cantinho, no meu escritório. E aqui é onde eu converso com vocês sobre vida cristã. Então, há alguns dias já tem sido recorrente perguntas do tipo constância ou perseverança. E junto, paralelo a isso, eu recebi uma boa quantidade de perguntas semelhantes, pais querendo saber como lidar com filhos que não param quietos no culto. E eu acho que eu consigo conciliar esses dois assuntos num só, então tenha um pouco de paciência e vamos analisar juntos isso aí, beleza? Em primeiro lugar, alguns reclamaram não ter vontade de ler a Bíblia, de orar, estarem enfraquecendo. Eu recebi mensagens depois disso também, pessoas dizendo que já estavam enfraquecidas a ponto de não estarem mais congregando, de não ter mais vontade, ânimo de voltar à comunhão, quanto mais ler a palavra, né, frequentemente. Semelhante a isso, os pais dizem que os filhos não querem parar quietos no culto e pedindo ajuda ou perguntando o que poderia ser feito. A questão é, a vontade não surge do nada. Vontade de ter contato com as escrituras, vontade de ir ao culto, vontade de orar, não é algo que surge assim do nada, de forma espontânea. Não é assim. Por quê? Porque o nosso coração é mau. Nós temos um coração mau, que ele foi atingido e corrompido pelo pecado. Por causa disso, a nossa tendência natural é sempre para o pecado, não para as coisas piedosas, não para as coisas santas, aquelas que agradam a Deus, a menos que o Espírito Santo nos transporte para isso, nos impulsione para isso. Então, via de regra, a vontade não surge do nada, entendido? O problema é que nós temos a tendência de achar que quando tiver vontade vai fazer. Essa vontade não vai vir. É por isso que nós temos na Bíblia, e aqui entra o segundo lugar, o segundo ponto, que a Bíblia encoraja o contato diário com a palavra de Deus. Então, vamos lá. A pessoa não tem vontade de ler a Bíblia, de orar, e essa vontade não vai surgir do nada. A criança também não vai ter vontade de ir ao culto. Alguns pais pensam que deixando de levá-la ao culto, quando ela for maior, ela vai entender e daí então eles levam. A vontade não surge do nada. Uma criança que não é acostumada no culto não terá vontade de ir ao culto depois de um tempo, quando for maior. E entra o segundo ponto aqui. A Bíblia nos encoraja ao contato diário com ela mesma, com a palavra de Deus. Por exemplo, Deuteronômio 6, quando Deus está falando que os pais deveriam ter contato permanente com as escrituras, meditando, falando delas, e ali a Bíblia diz que os pais deveriam ensinar aos filhos, né, a uma geração passar a outra geração acerca da palavra de Deus e toda a obra que Deus havia realizado até então. Esse ensino, ele era um ensino constante, um ensino diário, não era algo esporádico, não era algo que acontecia uma vez ou outra, não, ele era rotineiro, ele era constante. Isso tem que ficar bem gravado. O contato, a vontade de ler a Bíblia, de orar, de ir ao culto, só virá se nós tivermos contato diário com a palavra de Deus, se nós tivermos acesso a ela, leitura bíblica constantemente. É isso que a Bíblia nos encoraja. Esse exemplo é Deuteronômio 6. Quer ver outro exemplo? Josué capítulo 1. Moisés tinha morrido, Josué tinha que conduzir o povo, alguns milhões de pessoas, para a terra prometida. Josué era o assessor, era o cara que auxiliava Moisés. Ele já tinha visto todas as realizações de Deus no deserto. Ele poderia muito bem dizer: Senhor, eu acredito em ti, beleza, eu vou apenas conduzir o povo e vou fazer minha parte. Não. Deus diz o que a Josué? Que é para ele meditar nas escrituras, falar dela, meditar, andar com a palavra de Deus em sua mente, no seu coração. Josué
era um cara que poderia muito bem dizer: eu não preciso ler a Bíblia, eu já vi tudo que Deus é capaz de fazer e eu acredito, eu confio nele. Mas Deus não quer que seja assim. Deus manda Josué meditar na palavra dele todos os dias. Não deixar de pensar, de meditar, de falar das Escrituras. Então, o contato com a palavra de Deus, o contato com a Bíblia tem que ser diário. Não há desculpa, não há outra forma. Não tem outro meio para nós sermos encorajados, alimentados espiritualmente e ter vontade de fazer algo que seja piedoso, que seja santificador, se não for tendo acesso com a palavra de Deus todos os dias, várias vezes ao dia. É isso que nós aprendemos em Deuteronômio 6 e Josué, capítulo 1. O contato com a Bíblia tem que ser diário, constante. Somente assim nós teremos vontade de fazer alguma coisa. Somente assim nós teremos vontade de ler a Bíblia e continuar tendo vontade de ler a Bíblia. Somente assim nós teremos vontade de orar, jejuar. Somente assim um filho, uma filha, a criança terá vontade de ter acesso à palavra de Deus, de ir ao culto, vendo isso diariamente na sua casa. Por isso que os pais têm o dever de fazer um culto diário. Por isso que o culto familiar tem que ser feito todos os dias, para a criança ir se acostumando, se ambientando nesse momento cultico, que no domingo, no dia do Senhor, vai ser a culminação, vai ser onde vai tudo, a semana inteira vai conduzir aquele momento, e a criança não vai estranhar quando chegar ali. Então não adianta esperar a criança ser maior, entender, para querer levá-la à igreja. Não, ela não vai querer. Tem que ser desde o início, tem que ser permanente. No início a criança vai incomodar, não vai parar quieta, vai chorar, vai gritar, enfim, mas não importa, continue levando ela para a igreja, entendido? E continue tendo acesso à palavra de Deus diariamente para tu continuar tendo vontade, anseio pela própria palavra de Deus. E é isso que a Bíblia nos chama, a constância. Se tu for ler as cartas de Paulo a Timóteo, Tito, as cartas pastorais, né? Paulo vai estar dizendo isso a Timóteo, que ele deveria meditar nas Escrituras, que ele deveria ter continuidade na palavra de Deus. Enfim, a Bíblia sempre nos chama a constância e a perseverança. Para fechar, então, não há ânimo, não há vida espiritual longe de Deus. E não tem como estar próximo de Deus se não for tendo acesso constante na sua palavra, com a sua palavra. Tu precisa necessariamente da Bíblia todos os dias para ser animado, para ter vida espiritual, para poder então estar próximo de Deus. Não existe uma pessoa que possa dizer que tem comunhão com Deus, que é próxima de Deus, se não tem contato constante e diário com a sua palavra. Entendido, pessoal? Então, presta atenção. Quer ter vontade de orar, de ler a Bíblia, de jejuar? Quer ter vontade de ter práticas piedosas e espirituais? Contato direto com a palavra de Deus, diariamente, constantemente. A segunda categoria de pergunta, que era com as crianças, quer saber como levar os filhos à igreja e fazer com que eles continuem querendo ir? Não pare de levá-los lá. Tu tem que ter contato diário com a palavra de Deus em casa, e a criança ver, participar disso, e no culto ela vai incomodar um pouquinho no começo, talvez, mas continue levando. É essa constância, essa perseverança que fará com que a criança continue indo sem incomodar depois, entendido? Certo? Não há dúvida? Se tiver dúvida, comenta aí embaixo, tá? Se não tem dúvida, curte, compartilha, manda esse vídeo aí para quem tu acha que possa ajudar, certo? E se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. Eu te agradeço, tá bom? Um abraço, fiquem com Jesus, até o próximo vídeo.